Fala pessoal, dá uma força. Agora nós vamos apresentar para vocês a relação de círculo, as propriedades do círculo. E toda vez que a gente olha para uma foto de um planeta, para uma roda, se a gente olha para a Lua, olha para o Sol, a gente sempre encontra essa figura geométrica. Então é importante a gente avaliar essa figura. Então vamos ver com passo a passo. Algo muito interessante que tem no círculo é que quando a gente olha para ele, existe um ponto no meio. E esse ponto ele é super importante, porque a partir desse ponto eu posso fazer uma linha reta até outra extremidade. Eu posso fazer isso em qualquer posição e a distância vai ser a mesma. Isso que é super interessante, tá? A distância vai ser a mesma, olha aqui. Bem que o meu círculo não está muito bonito, mas o que importa aqui são os conceitos. Então, esse primeiro ponto, nós já podemos definir a distância do centro até a extremidade, nós vamos definir de raio. Esse aqui é justamente o raio do nosso círculo. Então, quando a gente olha para o círculo, a gente sabe que existe um ponto no centro e a distância desse ponto até a borda, até a extremidade, é conhecido como raio, beleza? Uma outra análise que existe, uma outra pergunta que existe é o quão gordinho é esse círculo? Para que eu possa medir o quão gordinho é esse círculo, eu preciso fazer a medida desse ponto central até uma extremidade e continuar em linha reta do ponto central até outra extremidade, fazendo exatamente uma linha reta passando por esse ponto central, conforme você está vendo aí em azul. Então, isso aqui é saber o quão gordinho é o nosso círculo. Então, essa definição de quão gordinho é o nosso círculo é quem nós vamos chamar de diâmetro. Aí nós estamos definindo o diâmetro do nosso círculo e é interessante que esse diâmetro ele é 2 vezes o valor do raio. O raio que nós vamos definir em algum momento como o próprio valor de R, chamando assim para ficar mais fácil. Então nós definimos o diâmetro, olhamos agora para o raio e vemos que as suas propriedades, como propriedades internas, nós temos o raio, que é justamente a distância do ponto central até uma extremidade, e temos o diâmetro, que é saber o quão gordinho é o nosso círculo, ou seja, é a distância de raio a uma extremidade, de raio a outra extremidade, passando em linha reta aí pelo raio. Uma outra característica muito importante é o comprimento desse círculo, ou seja, o comprimento da nossa circunferência. No passado, o que eles pegavam? Eles pegavam fitas e calculavam esse comprimento. E aí eles viram que o comprimento da circunferência tinha uma relação muito forte com o nosso diâmetro. Então, vou botar aqui, ó, comprimento da circunferência. Opa! Comprimento da circunferência. Eles viram que o comprimento da circunferência tinha um relacionamento fortíssimo com o seu diâmetro. Sendo assim, eles sempre calculavam o comprimento da circunferência pelo o nosso diâmetro. Aqui eu já estou definindo diâmetro como D e o nosso comprimento da circunferência como C, tá bom? E eles observaram também que essa relação dava sempre próximo de 3,1. Toda vez que eles calculavam e eles chegavam um pouco mais perto de precisão, a relação entre o comprimento da circunferência e o diâmetro estava sempre próximo de 3, alguma coisa. Sendo assim, eles começaram a aprimorar e chegaram no famoso número, relação entre o comprimento e a circunferência, famoso número 3,14, 15, 9 e assim vai. Que número é esse? Nós conhecemos esse número como número π. Então, se eles chegaram nessa relação, foi muito fácil também eles chegarem em uma outra relação, que foi e é conhecido hoje como comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência nada mais é do que π vezes o diâmetro. Eles fizeram essa conta aqui. Para escrever e deixar um pouco mais claro, olha aqui, eles fizeram comprimento sobre o diâmetro, isso era próximo do valor de π. Dessa forma, nós conseguimos definir a equação do comprimento da circunferência.
Porém, o nosso D aqui, que é chamado de diâmetro, nós podemos escrevê-lo de uma forma um pouco mais elegante. Podemos substituir o diâmetro por raio. Então, vamos ficar com π 2r, uma vez que 2r é o valor de D. Sendo assim, a gente chega na nossa equação do comprimento da circunferência como 2πr, sendo esse aqui a equação do comprimento da circunferência. Então é isso aí, pessoal. A gente trouxe para vocês aqui as análises de um círculo. Quem é o raio, quem é o diâmetro, quem é a circunferência e a relação entre circunferência, diâmetro, circunferência e o raio. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre a área do círculo, beleza? Valeu, tchau, tchau, até a próxima.